Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar a respeito de uma notícia bombástica que eu já abordei lá no meu outro canal. Eu vou colocar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhada se vocês quiserem, porque lá eu falei de forma mais completa possível, porque no vídeo de hoje eu quero focar mais na figura do Zack Snyder e o que essa fusão entre a Warner e a Discovery pode significar para uma oportunidade aí do Zack Snyder retornar para a Warner Media. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e eu sei que muitos de vocês que assistem os vídeos ainda não se inscreveram. Então, em primeiro lugar, eu devo, só resumindo o que aconteceu, no final de semana, né, principalmente no domingo, saiu a notícia de que uma possível fusão entre a Discovery e entre a Warner Media podia estar acontecendo, porque a AT&T estava com a intenção de desmembrar a Warner Media, tirar a Warner Media de dentro da ação dela, para ela não ter que carregar esse peso mais na bolsa de valores. Então eles desmembraram, isso de fato aconteceu. Eles desmembraram numa negociação que deixou a Warner com 79% de toda essa nova empresa que foi criada, 79% ou 71%, e a Discovery com as ações remanescentes. E não só isso, a Discovery também nomeou o novo CEO, que vai ser o David Zaslav, que era o CEO da Discovery, agora ele vai passar a ser o CEO dessa nova empresa que vai virar uma gigante do streaming. A principal intenção dos dois lados era unir esses dois serviços, né, tanto o HBO Max quanto o Discovery Plus, e não só isso, a sinergia entre duas empresas do mesmo ramo é sempre muito grande, e a gente já viu que grandes cargos aí podem ser perdidos, como o próprio Jason Kilar, que é o CEO atual da Warner Media. A gente não sabe para onde que ele vai com a ascensão do David Zaslav, né, a categoria de CEO dessa nova empresa. Provavelmente ele vai sair da empresa e vai para algum outro lugar. Então a notícia é essa. Como eu disse, eu entrei em muitos detalhes lá no canal Guerra dos Streamings. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou colocar o vídeo aqui do lado e o vídeo também aqui na descrição. Eu queria focar um pouquinho mais no Zack Snyder no vídeo de hoje, porque eu mesmo falei que a grande esperança do retorno do Snyderverse, né, da restauração do Snyderverse, como a hashtag Restore the Snyderverse pede, é que a diretoria da Warner mudasse. Eu falei, se a diretoria da Warner mudar, aí é como se estivesse zerando o jogo e a nova diretoria pode fazer o que ela quiser dali em diante. E é exatamente o que a gente está vendo acontecendo cerca de 2 meses depois que eu falei isso em um vídeo aqui no canal. Então, agora o jogo zerou. Será que o David Zaslav gostou do Snyder Cut? Será que ele vai olhar os números e vai ver de forma positiva? Porque a essa altura a Warner Media já tem todos os dados, o HBO Max já tem todos os dados para saber se valeu a pena fazer o Snyder Cut ou não. Vocês vão se lembrar que eu falei os números aqui no canal, não foram números tão bons quanto Mulher Maravilha 1984, que já não foi um grande sucesso, não foram números tão bons quanto Godzilla vs Kong, só que a gente não sabe quantas pessoas se inscreveram no HBO Max para assistir aquele conteúdo, né, do Snyder Cut, a gente não sabe qual foi o churn rate depois que o filme chegou, a gente não sabe quantas pessoas desistiram do HBO Max logo depois de assistir o filme, então a gente não tem como saber qual foi o nível, né, de investimento, quanto que eles receberam de volta, se valeu a pena para a Warner Media e para o HBO Max. E pessoal, antes de mais nada, se vocês não conhecem o site Pele de Cordeiro, entrem lá, eles mandaram várias camisetas para eu utilizar aqui no vídeo, inclusive essa do Coyote, que eu achei sensacional, o gênio trabalhando, né? Tem o Coyote aqui com os produtos da Acme, eu gostei muito dessa camiseta. Se vocês quiserem dar uma olhada nessa e nas outras que eles me mandaram, basta vocês entrarem no site www.peledecordeiro.com.br. Entrem lá, deem uma olhada e sigam eles também lá no Instagram. E uma coisa que deve animar muito os fãs da DC é que o David Zaslav já falou, né, ou pelo menos já reportaram, que ele vai marcar reuniões aí no decorrer dessa próxima semana para falar com muitas pessoas, porque o foco, né, dessa nova empresa vai ser justamente no talento. Então o principal foco vai ser manter os diretores que eles já têm parceria, como por exemplo Christopher Nolan, que tinha saído completamente da Warner aí por causa da AT&T, eles não gostaram do plano da AT&T de jogar todos os filmes simultâneos com o HBO Max, que acabou sendo uma boa opção, mas não tão boa assim, porque senão eu acho que a AT&T não ia querer se desfazer da Warner Media. Então é uma excelente notícia o fato do novo CEO estar disposto a ouvir propostas, estar disposto a negociar, e o melhor de tudo é que a AT&T não estava dando dinheiro. O pessoal do HBO Max, pelo menos foi reportado que eles pediram 4 bilhões
para investir em conteúdo anual, e a AT&T, mais ou menos como o Michael Kyle do Eu, As Patroas Crianças, simplesmente falou: não, vocês não vão ter esse dinheiro, e 4 bilhões é um volume muito pequeno de dinheiro se você comparar com a Amazon Prime e com a Netflix. A Netflix, se não me engano, está gastando entre 16 e 20 bilhões de dólares todo ano. Então a Warner Media queria conceder somente 4 bilhões para o HBO Max trabalhar em conteúdo original. Então era um volume muito baixo de dinheiro, que todas as outras estavam bem na frente, e agora eles colocaram uma meta de 20 bilhões de dólares em conteúdo original todo ano, assim que a empresa, né, assim que a fusão acontecer. Então é uma oportunidade muito grande. Desses 20 bilhões, se eles pegarem 300 milhões e derem na mão do Zack Snyder, obviamente ele consegue fazer Liga da Justiça 2, né, nesse mesmo universo, ou 300 ou 400 milhões, não dá pra saber exatamente qual seria um orçamento de um filme como esse, porque lembrando, né, o Liga da Justiça foi feito em várias etapas. Primeiro o Zack Snyder fez, depois entrou o Joss Whedon, depois voltou o Zack Snyder, depois teve toda, né, aquela pós-produção, mas a gente tá vendo um possível aumento na casa dos 2 bilhões, lembrando que a AT&T não forneceu os 4 bilhões, então nem os 4 bilhões eles tinham, e agora a gente vai ver eles atingindo possivelmente 20 bilhões de dólares em investimento. Obviamente esses 20 bilhões vão ser divididos entre a Warner Media e a Discovery, então vão estar dividindo em duas empresas, mas eu acredito que se esse orçamento for real, eu acho que eles colocariam 12, 13 bilhões para a Warner e uns 7, 8 bilhões para a Discovery, porque seria a proporção das ações dentro dessa empresa. O único argumento contra o possível retorno do Zack Snyder, né, a possível restauração do Snyderverse, é que quem quis que o Snyder Cut fosse feito foi justamente o alto escalão ali da AT&T, que mandou o HBO Max produzir, né, que falou, deu a ordem, falou, ó, façam isso, e acabou, porque não vai gastar tanto dinheiro assim, vou dar 70 milhões ali, primeiro eles deram 30, depois eles deram mais 40 para inteirar os 70 milhões do Snyder Cut. Então esse é o único ponto negativo. A atitude, né, de fazer o Snyder Cut não partiu da Warner Media e sim da AT&T, e a AT&T agora tá saindo da jogada, pelo menos do controle criativo, e tá entrando a Discovery. A gente não sabe se a Discovery vai ter poder em cima da Warner Media, mas o Toby Emmerich, a Ann Sarnoff, toda a diretoria, né, o próprio Walter Hamada, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o Walter Hamada nessa situação. Talvez ele saia inclusive com mais poder, talvez ele perca poder dentro da Warner, então não dá pra gente saber o que vai acontecer a partir de agora. É legal que foi quase profético, né, o que eu falei uns 2 meses atrás, que a única esperança, né, a única grande esperança pelo menos, era se a diretoria da Warner fosse trocada, e isso tá bem perto de acontecer mais uma vez. Se a gente pegar os últimos anos, isso já aconteceu algumas vezes, mas parecia que com a AT&T as coisas estavam começando a entrar um pouquinho nos eixos, pelo menos em termos de estabilidade da diretoria, porque tinha uma empresa muito grande tomando conta, mas agora isso não é verdade, obviamente, porque eles estão desmembrando a Warner para se fundir com a Discovery. E essa nova empresa que está sendo criada já está sendo avaliada na faixa dos 150 bilhões de dólares, né, que a gente vai ver a junção da Discovery com a Warner. A Warner foi comprada por 85 bilhões pela AT&T e a Discovery vale cerca de 20 bilhões, então a junção das duas empresas valeria mais do que as duas empresas separadamente, justamente pela sinergia, justamente pela gigante que eles vão formar. A HBO, junto com o HBO Max, tem hoje 64 milhões de assinantes mundiais, então eles já têm um volume muito grande que ainda não chegou no volume que eles tinham na época do Game of Thrones, por exemplo, só que é um volume muito grande, e a Discovery Plus já atingiu a marca dos 15 milhões de assinantes, então se por acaso eles decidirem juntar esses assinantes, vamos considerar que tem alguns assinantes que tem os dois, mas a gente pode já atingir um número ali de cerca de 75 milhões de assinantes já nos próximos meses, né, ou pelo menos até 2022, que é o ano que eles prometem que essa fusão vai ter sido concluída. E é interessante porque são duas marcas históricas lá nos Estados Unidos. A Discovery é uma marca com um alcance gigantesco, é uma marca muito forte por lá, que possui vários canais diferentes, enquanto a Warner é um dos estúdios de maior prestígio. A HBO com certeza é o canal de TV a cabo de maior prestígio nos Estados Unidos, fazendo séries como Família Soprano, como Deadwood, como o próprio Game of Thrones e muitas outras séries, Curb Your Enthusiasm. É um dos meus canais favoritos de televisão lá nos Estados Unidos, e o potencial dessa empresa vai ser realmente muito grande. Então, eu acho que eles já deveriam colocar a cereja no bolo, já deveriam para criar uma festa ali entre os fãs da Warner e falar que vai ter o Liga da Justiça 2, depois eles se virem ali para fazer, para liberar 300, 400 milhões para dar início a esse projeto.
mas eu acho que seria a cereja no bolo de uma notícia que está sendo tão bem recebida. A AT&T vai acabar sendo uma era das trevas ali dentro da Warner, porque eles compraram, aí eles demoraram 2 anos para conseguir regulamentar, porque o Trump era contra a fusão e etc. da AT&T com a Warner. Eles demoraram muito para conseguir a liberação dos órgãos regulatórios lá dos Estados Unidos, e cerca de 2 anos depois que eles conseguiram isso, gastando milhões e milhões para conseguir essa autorização, eles já estão pedindo para voltar atrás para desmembrar essas duas empresas. Então, eu acho que daqui a algum tempo, essa fusão da AT&T com a Warner vai ser vista com os mesmos olhos que a fusão da Warner com a América Online, como uma catástrofe que aconteceu. Obviamente a AT&T tem o controle de 71% dessa nova empresa, então para eles pode acabar sendo lucrativo a longo prazo, mas não foi uma boa fusão, eles não conseguiram fazer muita coisa boa nesse período. E outra coisa que é muito interessante, que eu não ouvi ninguém falando a respeito, né, nesse momento, é que todas aquelas reclamações que a gente viu, tanto, né, do Joss Whedon como de toda a diretoria da Warner, tudo isso pode desaparecer a partir de agora se eles mandarem as pessoas embora. Então eles podem tirar todo mundo que estava envolvido com a produção da Liga da Justiça do Joss Whedon e eles podem utilizar isso como justificativa. Olha, a gente tirou ele justamente porque a gente está trocando toda a diretoria agora que a Discovery está tomando conta mais ou menos da marca Warner, porque o CEO vai ser o CEO da Discovery. Então parece que mesmo que o controle das ações ainda vai estar na mão da AT&T, o controle das operações do dia a dia vão estar nas mãos da Discovery. Foi justamente por isso que a AT&T decidiu desmembrar, porque eles não têm know-how, eles não têm o conhecimento para tomar conta de um estúdio no dia a dia, coisa que a Discovery, a essa altura, né, depois de décadas trabalhando nesse ramo de produção de conteúdo, a Discovery já tem. Então talvez a Discovery tenha um olhar diferente. A Discovery tem muitos programas redundantes, quem assiste HGTV sabe que praticamente todo programa é o mesmo, então eu acho que não haveria problema para a Discovery lançar uma versão da Liga da Justiça nos cinemas com heróis diferentes e dar continuidade a essa versão do Zack Snyder que a gente está vendo no HBO Max. Eu acho que seria uma excelente ideia e eu não sei se vai continuar chamando HBO Max, porque eles podem muito bem mudar de nome, talvez se chame Warner, não dá pra saber exatamente qual seria, mas eu acho que eles poderiam mudar pra Warner Max, já que essa fusão tá acontecendo. Então pessoal, agora cabe aos fãs, como sempre, né, os fãs da DC, que são muito radicais, que estão batalhando aí pelo Snyder Cut, agora estão batalhando pela restauração do Snyderverso. Agora vai caber a eles continuarem, né, atrás dessa nova diretoria, do pessoal da Discovery. Com certeza a Discovery já ganhou um ibope muito grande, né, nesses últimos dias, só por causa dessas discussões que estão acontecendo ao redor dessa fusão. Então a Discovery vai ganhar uma proporção muito grande, ela já está sendo vista como a dona da Warner, coisa que não é verdade. A dona continua sendo, de certa forma, a AT&T, mas eles vão ter o controle sobre as propriedades da Warner. Então os fãs da DC têm que ir com a plaquinha Restore the Snyderverse lá nas páginas da Discovery, lá na página do CEO, né, na página desse novo pessoal que tá entrando. Então é isso, eu não queria deixar de falar a respeito desse assunto aqui no canal FFF, só que eu não queria simplesmente duplicar o mesmo vídeo, fazer o mesmo vídeo que eu fiz lá no Guerra dos Streamings. Eu queria abordar sobre uma ótica diferente, que é justamente a ótica do Snyder Cut, né, do Snyderverso, do Zack Snyder, porque eu sei que muitos fãs da DC estão na expectativa de ter uma resposta a respeito disso. Então eu espero que o Zack Snyder já esteja lá na fila, já tenha pego a senha dele para ter uma reunião com o novo CEO, para vender o peixe dele, para falar, olha, o meu plano é esse, coisa que ele tá cansado de falar na mídia, falou que a Warner torturou ele ali durante as filmagens, agora ele tem a possibilidade de trabalhar com uma nova diretoria, mas que tem direito às propriedades da DC. Então os direitos mudaram de mão, mas o Zack Snyder continua o mesmo. Então pessoal, como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês esperam dessa fusão, vocês acham que abriu as portas para o retorno do Zack Snyder? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.